Oi, Vanessa. Opa, tudo bom? Tudo jóia? Você fala de onde? Deixa eu anotar aqui, eu São gosto de José, anotar. São José dos Campos? cidade do Ita. Olha, que legal. A gente tem, assim, agora não tem escritório em lugar nenhum por causa do Covid. Tem uma equipe trabalhando aí em São José, Vanessa. Ah, Você já conheço, tinha conheceu o não sei pessoal? se um irmão de uma amiga minha trabalhava lá, ele editava os vídeos. Ah, legal, Acho que era isso, a edição de legal. vídeo. Eu conheço lá, Va- um pouco. Vanessa, você está falando de São José dos Campos. Me fala uma coisa, qual vestibular que você vai prestar? Medicina, Medicina. Já isso. escolheu a faculdade? Então, a minha prioridade é Enem por algumas faculdades aqui de São Paulo, mais perto, né, no caso. E aí eu Tá, também então, tenho endereço na FUVEST. tá. São vestibulares bem diferentes, né? Isso, O Enem cobra um pedaço do conteúdo do ensino médio, né? E a FUVEST cobra todo o conteúdo do ensino médio, né? isso. E você já prestou alguma vez? Então, eu terminei o ensino médio ano passado e foi a primeira vez que eu consegui prestar. Eu só consegui prestar o Enem e ano passado, ali por Sul, eu prestei ao FGD, vestibular próprio. Entendi. Entendi. E como que você foi no último Enem? Então, no último Enem, foi basicamente assim. Eu estudei, só que eu não pratiquei as questões. Aí chegou na hora, eu fiquei nervosa. Eu sabia todos os conteúdos que estavam nos 2 dias, só que eu fiquei nervosa, não consegui desenvolver na hora da prova e fui assim, a minha média ficou em 600. Só que tipo, Hum, eu sabia, depois eu peguei a prova, eu tirava de letra aquela prova ali e foi mais ter que praticar as questões mesmo. foi falta de treino, então. Foi bastante. Nossa, fiquei muito nervosa. Entendi. É, assim, o que acontece quando a gente treina bem, né? É que a gente vai mais tranquilo para a prova. Porque quando você abre a prova, você Isso. começa a reconhecer questões. Você diz, isso aqui eu acho que já caiu. Nossa, essa questão parece com aquela que eu resolvi. E isso ajuda a gente a acalmar. Mas me fala aí, como que eu posso te Uhum. ajudar? A gente tem Então, uns 10 minutos aqui para conversar. basicamente quando você fala assim de estudar por questões, pegar provas anteriores. Agora eu estou priorizando mais exatas, que é algumas. No terceiro ano eu acabei mudando de escola. Então, por exemplo, algumas lacunas da minha escola que eu fazia aqui em São José era diferente com a que eu fazia na outra escola. Então, eu perdi muito conteúdo assim na parte do terceiro ano. E acabou que agora eu estou, por exemplo, algumas coisas de química, como sais, óxidos, essas coisas, eu não tinha visto ainda. E aí eu estou priorizando, por exemplo, agora na quarentena, eu estou priorizando mais exato. Na sexta. É, a minha dificuldade, por exemplo, quando eu identificar uma. Ou eu ando para com a dificuldade que eu tive na questão, ou eu entro. Peraí, eu acho que não ficou muito confuso. Quando eu faço as questões e Cortou eu também, né? identifico a minha dificuldade, tá melhor o áudio? Acho que melhorou agora. Então, quando eu faço as questões, identifico a minha dificuldade. Eu vou direto para aquela parte da aula ou eu faço um conjunto de cronograma de aula com a dificuldade. Tá, deixa eu ver se eu entendi Não aqui. sei se Como que você ficou está claro estudando assim. hoje? Por exemplo, hoje eu faço em média 4 aulas de exatas por dia. Mas você E está todo estudando dia. sozinho ou você está estudando em algum lugar? Então, eu faço cursinho, não sei se você conhece ali na extensão da Unesp. É tipo o CAGED No- daqui de São José. eu acho que é Prevest que chama, né? Isso. E agora na Tá. quarentena a gente tá sem aula. E aí agora em casa eu estou estudando só exatas e eu deixo humanas para sexta-feira. É, Tá. E e biologia? nisso, biologia eu estudo todo dia. Biologia e matemática é todo dia. Aí eu revezo química e física. Tá. Entendi. Aí deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você falou assim, olha, eu
uma questão de exatas. E se eu tiver dúvida na questão, se eu não souber resolver, o que, que eu faço? Eu vou lá e estudo toda a matéria daquela questão ou eu aprendo a resolver a questão? É essa a sua pergunta? Isso. Tá. Então, depende um pouquinho do contexto, tá? Se você tiver pegar, o ideal para você estudar um assunto é pegar uma lista de exercícios. Então vamos supor que você pegou uma lista de exercícios e ficou presa em uma questão. O primeiro passo é faz a lista toda, tá? Então você deve fazer a lista toda e só depois de terminar a lista você deve verificar quais questões você errou. Por quê? Porque essas questões elas vão te dar duas informações, as que você errou. Duas informações. Ou você está com dificuldade em algum tópico específico, e aí você vai, entre essas questões que você errou, você vai ver muitas no tópico, ou você está em dificuldade, você tem dificuldade em algum assunto anterior Então, que basicamente, por aquelas exemplo, matérias. quando eu faço isso, eu sinto que eu perco muito tempo só procurando a minha dificuldade. E, por exemplo, segunda-feira eu estava com dificuldade na parte de sais. Aí eu fui fazer exercício e eu vi que era dificuldade de inox. Aí eu voltei em inox para depois voltar, conseguir. Aí eu voltei inox, voltei ácidos, base, para depois conseguir fazer questões de sais. Só que, tipo, eu tô tempo só tentando revisar aquilo. Peraí que tá cortando. Eu acho que eu tô conseguindo entender, assim. Deixa eu voltar aí pra gente continuar. Peraí, deixa eu ver se o problema é com a minha internet. Talvez seja. Eu saí do Wi-Fi e entrei no 4G. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você falou assim que você foi estudar as questões de sais e observou que estava com dificuldade para calcular o número de oxidação, né? E aí você teve que voltar para recapitular esse assunto de número de oxidação e por isso você perdeu muito tempo no estudo de sais. Isso. Tá. Então, essa concepção que você teve, que eu acabei de descrever, que você concordou, é uma concepção comum entre os alunos, de que voltar para que não conseguir avançar num assunto porque precisa recapitular outro é perda de tempo. Mas, na verdade, isso é muito comum e não é bom você encarar isso como perda de tempo. Tá? Por quê? Porque esses assuntos que a gente tem que recapitular, geralmente eles servem em várias áreas. Por exemplo, o caso de NOx, você vai usar para estudar sais, você vai usar para estudar todas as funções inorgânicas, você vai usar para estudar isso, e vai usar isso em estequiometria, né? Porque sempre você vai precisar de base para outros assuntos. Entende? É um assunto de base para outros. Então, o primeiro ponto é não encarar isso como uma perda de tempo. E a descrição que você fez foi assim, encaixou perfeitamente com o que eu estava falando. Eu falei assim, ó, tem duas opções. Ou você vai identificar uma dificuldade num assunto, num tópico daquele assunto, ou você vai identificar uma dificuldade num tópico anterior, que é base para vários outros, que foi o que aconteceu com você, entende? Você identificou a sua dificuldade em NOx, só que a partir do momento que você vai lá e recapitula o seu conhecimento de NOx, aquilo não vai servir só para sais, vai servir para todas as funções inorgânicas, vai servir inclusive para equações orgânicas, vai servir para estequiometria, entende o que eu estou falando? Sim, entendi. Então, assim, não pode encarar isso como perda de tempo, porque não é perda de tempo. É construção de base, é fechar as lacunas. E fechar uma lacuna no conhecimento não é perda de tempo, entendeu? O que é perda de tempo? Perda de tempo é, por exemplo, você que vai prestar USP e Enem,
ficar presa numa questão do ITA ou do IME. Isso é perda de tempo, porque é uma questão muito grande, geralmente, muito desfocada do seu objetivo. Isso é perda de tempo. O que é perda de tempo? Assistir uma aula e não fazer exercício em seguida. Por quê? Porque a aula você usa para entender um assunto. Você faz os exercícios para fixar aquele assunto. Então, se você dorme entre a aula e os exercícios, né, eu vou tentar fazer mais de longe aqui. Se você dorme entre a aula e os exercícios, aquele assunto que você entendeu na aula foi para o espaço. Aí você tem que estudar ele de novo, entendeu? Sim, então, assim, entendi. isso que você descreveu, você não deveria estar preocupada por causa disso. Você deveria estar feliz. Porque você identificou uma dificuldade e foi capaz de ir lá e sanar essa dificuldade. E eu tenho certeza que essa prática que você ganhou agora com o Knox por causa da necessidade dos sais, você vai aproveitar ela em vários lugares, entendeu? Sim, entendi. Entendeu? Tá me ouvindo? Entendi. Voltou. Acho que eu que não estou te ouvindo aqui. Peraí. Pronto. Voltou. Beleza? Tinha cortado um pouco. Ah. Entendeu? E outra dúvida. No caso, por exemplo, matemática, eu peguei minha base mesmo de matemática básica. Eu tenho facilidade com matemática, só que na parte de base, assim, matemática básica mesmo, eu consegui aprimorar agora. O No que caso especificamente? por exemplo, fração, no fundamental eu não cheguei a ver tudo. E até ano passado eu tinha dificuldade, eu corria de fração. Agora já não, eu tento colocar fração em tudo para facilitar. Só que, por exemplo, o que eu percebo, hoje de manhã eu andei fazendo uns exercícios, tipo do ITA, que na lista de um cursinho que eu pago online, eles colocaram lista com o exercício do ITA e do IME, na parte de matemática mesmo. E o que eu sinto, por exemplo, as questões do ITA, ela parece que é mais direta, por exemplo. Eu acho que pela complexidade, ela é mais direta. E do Enem eu sinto dificuldade na interpretação da questão. Eu sei, quando eu vou fazer a resolução, eu fico, nossa, é muito fácil. E ao contrário de uma questão do ITA, praticamente. Tá, entendi. Assim, a questão do ITA a de matemática, ela é mais fácil que a do IME, tradicionalmente, tá? O ITA é mais fácil em matemática que o IME. Só que o ITA é mais difícil que a FUVEST. FUVEST e ITA têm o mesmo formato de questão, de exatas, principalmente de matemática. São questões bem objetivas, o enunciado é curto, né? Quando o enunciado ele é maior, ele é no sentido de te explicar como que você vai resolver a questão, de te dar informações que você vai usar na questão. Tanto no ITA quanto na FUVEST é assim. No Enem é diferente, o enunciado é grande, você tem que ter uma capacidade de síntese do enunciado e algumas informações do enunciado são inúteis para resolver a questão. Então você tem que jogar as informações fora. São habilidades diferentes. Como que você vai desenvolver essas habilidades? Você me falou assim, Bruno, quando é a parte da resolução, eu consigo fazer numa boa. A minha dificuldade é pegar aquele enunciado e aproveitar ele para resolver a questão. Não é isso? Isso. Você só vai ganhar fluência nisso treinando. Então, o que você tem que fazer? Ao invés de você fazer questões do ITA e do IME, que não vão te ajudar em nada, apesar de serem questões muito legais, elas não vão te ajudar em nada, elas vão só tomar o seu tempo, isso sim é perda de tempo, para quem vai prestar FUVEST e Enem. Ao invés de você fazer questões do ITA, eu recomendo que você faça questões do Enem. Tá? Faça questões do Enem, pegue questões antigas da UFMG, e eu vou te falar uma coisa, assim, esse lance da prova, o vestibular ele é um concurso, é uma prova.
né, de concurso. Não é um exame para ver o quanto que você sabe. Ele é um concurso. Ele tem que filtrar as pessoas que conseguem responder mais questões certas no mesmo intervalo de tempo, né? Então você precisa estar treinada para fazer a prova, sabe? Você precisa treinar. Isso é tão verdade que quando a gente submete os nossos alunos da turma ITA aos simulados do Enem, que são questões do modelo Enem, eles não vão tão bem quanto eles vão nos simulados do ITA e da FUVEST, que são os vestibulares para os quais eles estão treinando, entende? E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com isso, sabe? Então, assim, o que eu te recomendo fazer evita fazer questão do ITA e do IME, pode pular mesmo, não precisa nem fazer, tá? E dê preferência às questões do Enem, questões da Unicamp, né? Questões da própria FUVEST, questões antigas da UFMG. Se você quiser questões que têm esse efeito de confundir a sua cabeça no enunciado, aí você pode buscar aquelas questões de Federal de Santa Catarina e UNB que você tem que acertar a soma das respostas, sabe? Sim, eu que uma faço errada também. anula uma certa. Então, essas questões vão te ajudar no Enem. Porque elas têm esse efeito de confundir um pouco o raciocínio. E vão te ajudar a treinar para a prova do Enem e, consequentemente, da FUVEST. Mas do ITA não precisa fazer não, pode pular. É um conhecimento muito... É uma forma de trabalhar o conhecimento muito diferente da forma do Enem. E para você ganhar mais velocidade nas questões de matemática do Enem, é importante você fazer muitas questões de ensino fundamental. Pegar um livro aí de matemática do ensino fundamental, uma coleção, e fazer as questões, entendeu? Sim, entendi. E enquanto a física, por exemplo, eu estava com eu tô ainda sentindo muita dificuldade. Aí eu segui o seu conselho de pegar livro de escola mesmo. Aí eu cheguei a achar um meu aqui do primeiro ano e eu tentei acompanhar, por exemplo, a parte de gravitação universal. Só que, por exemplo, eu faço em média 20 exercícios de cada matéria que eu estudo por dia. E eu sinto, assim, que física não entra de jeito nenhum. Qual livro que você pegou de física? É deixa eu ver aqui. É de escola mesmo, Ele era válido até 2017, do primeiro ano. Você lembra o nome do autor? Aqui, ó. Vou mostrar. Esse aqui. Lê o nome do autor, por favor. Ângelo Stefanovich. Bom, não conheço esse autor, não. Assim, Ele era pro Enem... Ele era de onde? Da minha escola mesmo, no primeiro ano. Entendi. O livro. Bom, entendi. Assim, pro Enem, o livro que eu acredito que seja melhor é o da Beatriz Alvarenga e do Antônio Máximo, tá? Não sei quão fácil é encontrar ele. Mas a gente tem lá no nosso canal, e essas aulas fui eu mesmo que gravei, a gente tem toda a física gravada lá no nosso canal. E as aulas estão gravadas bem pequenininhas e de uma forma bem simples, que chega a ser alvo de crítica, assim, de tão simples que é. Mas é aquilo que você vai precisar para passar no Enem. E aí eu explico tudo, eu explico como que monta as equações, eu tenho aula de gravitação, eu não sei se fui eu que dei ou se foi outra pessoa, mas tem as aulas de gravitação, eu desenho etapa por etapa do raciocínio, entendeu? Entendi. E aí você pode assistir essas aulas e fazer as anotações. E essas aulas vão ser suficientes para você conseguir fazer os exercícios do Enem. Agora, eu não lembro de cair muito gravitação no Enem nem na FUVEST. Então, mas na verdade, assim, eu tentei até ver se era a minha base mesmo de física. Aí eu voltei para os inícios das aulas e, tipo, não influenciou nada na parte de física mesmo. Na parte de gravitação? Nada. Sim, tipo, eu entendo a teoria,
por exemplo, se eu pegar, eu estudei ontem, e eu consigo colocar no papel o que eu estudei ontem. Eu tenho, assim, uma memória muito boa, consigo lembrar ponto por ponto da teoria que eu estudei ontem. Só que aí, quando chega para fazer o exercício, eu não consigo, eu coloco na fórmula, mas não, assim, não entendo por que foi daquele jeito, entendeu? Entendi. E nesse livro que você tem aí, você já tentou fazer os exercícios do livro? Já, ontem eu comecei a fazer da parte da gravitação universal mesmo e, assim, passou bem longe do resultado. Vi resolução, mas aí eu fico perdida, tipo, como é que chegou naquela parte ali, entendeu? Que dado que a Como é que você pessoa era usou e no... tal. Entendi. Como é que você era no ensino médio com função exponencial? Na parte do ensino médio, primeiro e segundo ano, eu só tive assim, minhas notas eram muito boas, só que eu estudava um dia antes. Então, eu sempre me dava bem nas provas, porque era um dia antes. Entendi. Assim, então pode ter um problema aí, sabe por quê? O que acontece? Quando você estuda um dia antes da prova, você meio que você esquece aquele conteúdo depois da prova, entendeu? O Isso, eu certo é a sentia pessoa isso estudar. bastante. Então, o certo é a pessoa estudar no dia, todo dia. Ela tem que estudar todo dia um pouquinho, igual você está fazendo agora. Então, assim, o que você vai ter que fazer é voltar um pouquinho no livro do primeiro ano e estudar um pouquinho lá leis de Newton. Você vai ter que dar uma estudada em leis de Newton para você entender o lance da força, né? Para você entender o que é ação e o que é reação, tá? Para depois você chegar nessa parte de gravitação universal. E aí, para entender gravitação universal, você vai precisar entender também movimento circular. Que se você estudava no primeiro ano, na véspera da prova, assim como eu fazia, assim como a maioria dos estudantes fazem, você vai precisar revisar. Aproveita que você está no início do ano e, do mesmo jeito que você fez com o NOx, volta lá na matéria do primeiro ano e olha leis de Newton. Pode começar estudando leis de Newton. Tá? Sim. Tem um capítulo aí no livro que o livro é do primeiro ano, então ele muito provavelmente tem um capítulo que é sobre leis de Newton. Aí você vai estudar as leis de Newton. Você vai estudar a primeira lei, né, que é da inércia. Depois você vai estudar a segunda lei, que é que toda vez que você imprime uma força num corpo, ele ganha uma aceleração. Aí depois você vai estudar a lei da ação e da reação. Tá? Entendi. E aí você vai voltar e estudar movimento circular uniforme também. Tá? Aí depois você vai para a gravitação universal. Gravitação, o mais importante que você precisa entender é o seguinte, que existe uma força de atração entre os corpos. Tá? E o campo gravitacional é tal que para essa força ela fazer efeito, ela ser perceptível, as massas dos corpos têm que ser muito grandes. Tipo, do tamanho do planeta Terra. E aí sim, uma massa muito grande atrai outra. E você vai ver que quanto maior a distância, menor é essa força de atração. Só que ela não é linear, entendeu? É proporcional ao inverso do quadrado da distância. E aí, fazendo isso, você vai entender, assim. Então, é até relativamente fácil de entender. Olha só, se eu te falar assim, que a força de atração entre os corpos, ela depende da massa dos corpos. Então, assim, se a massa dos corpos for muito grande, essa força é grande ou é pequena? Ela é grande. A força... Grande. Isso. Se a massa for grande, a força é grande. Se a distância for grande, a força é pequena. A força é pequena, entendeu? Lembra lá quando você estudou eletrostática, que tinha duas cargas? Sim. E se as cargas fossem muito grandes, a força era grande de atração ou de repulsão. Né? No caso da gravitação, é só força de atração. E que, à medida que você ia afastando as cargas, a força diminuía. Isso. Na gravitação é a mesma coisa. Você precisa entender isso. Aí, quando você entender isso, você vai resolver problemas do tipo assim, olha, eu tenho um planeta, tem a Terra e a Lua. A distância entre a Terra e a Lua é tal.
qual é a massa da Terra é essa, a massa da Lua é essa, a constante gravitacional é essa. Qual é a força de atração entre os dois? Entendeu? Sim, no caso, a minha começar dificuldade, assim, em si, nessa parte aí, é quando compara dois corpos, entendeu? Quando iguala dois corpos. Acho que é então você vai basicamente ter que isso. voltar lá mesmo. Você vai ter que voltar lá e estudar dinâmica de novo. Beleza? Entendi. Beleza. Muito obrigado, Bruno. Beleza? Nada, um abraço para você e depois você volta para me contar qual foi o resultado dos seus estudos. Volto sim. Tá Obrigada. bom? Tchau, até logo. Tchau. E aí, Gabriel? Opa, Bruno, peraí só um instantinho. Uai, Gabriel, nós já conversamos aqui outro dia. Já conversamos, eu só queria tirar uma dúvida rapidinho. Em relação, assim, eu tinha começado a graduação em matemática. Certo. Eu não cheguei a comentar da outra vez. Eu tinha começado a graduação, eu tenho 18 anos, eu fiz o ensino médio no IFE, né, Instituto Federal Fluminense, foram 4 anos de curso. E assim, eu comecei a graduação, só que eu tô vendo que vai atrapalhar um pouquinho. Qual que é a tua avaliação? Vai. Em Tranca. relação a isso? Você pode trancar? Eu posso cancelar. Não, mas você pode trancar? Não, trancar não, porque ainda não, nem começou, né? Eu tinha feito a matrícula nesse primeiro semestre. E vai começar que dia? E, assim, não tem previsão agora, né? Então espera. Uhum. Aí depois você avalia de novo, entendeu? Você que é AFA, não é isso? Isso. Então espera. Espera eles darem uma posição. Quando eles derem uma posição, aí você avalia. Tá. É porque assim, lá eu teria 4 matérias, né, no caso. Algoritmos, fundamentos da matemática, geometria analítica no primeiro semestre. Só que eu estou vendo que de certa forma vai acabar atrapalhando um pouquinho. Vai atrapalhar. Aí o que você tem que fazer é fazer a inscrição no Enem de novo, né? Para você poder fazer o Enem de novo e se por acaso você resolver sair no meio do caminho e desistir, aí você faz o Enem e passa de novo. Uhum. Você vai estar melhor preparado, então sua nota vai ser melhor. E esperar ver o que vai acontecer e continuar estudando o seu vestibular, que é o da AFA. Tá, em relação ao conteúdo de física, é aquele mesmo que você tinha explicado, os 3 livros do Nicolau, Ramalho e Toledo. Mas assim, fazer os 3 completos mesmo? Da primeira à última página. Na mesma sequência? Da primeira página do primeiro. A mesma sequência. Você pode ir tocando os 3 livros em paralelo. Tá. Que é até o mais recomendado. E aplicar direto nas provas, né? Chegar até metade. Isso. Chegou na metade dos livros, aí você já começa a fazer prova antiga. Tá ok. Assim, eu estava fazendo aquele livro que eu até te mostrei, o Para Entender o Texto, Leitura e Redação do Platão Fiorin. Assim, é uma indicação correta, né? Eu posso, assim, pelo menos fazer uma abrangência. Mas é mais para a interpretação do texto mesmo, né? Ele é indicado na AFA? Estava na bibliografia. Então. Não nessa última, né? Mas na de 2018, se não me engano. Então deve ser um livro bom. Se eles estão indicando, deve ser um livro bom, com certeza. Tá ok. Então, assim, a tua orientação em relação à graduação é interromper, né? Cara, espera ver o que vai acontecer primeiro. Você recomenda, por exemplo, fazer a primeira semana, a segunda, e se a situação ficar crítica... Aí você tranca. É perto da sua casa? São uns 8 quilômetros. Então. Aí você tranca. Eu fiz um pedaço da graduação na FMG enquanto eu estava me preparando para o ITA, né? Não me ajudou em nada, não, mas também não me atrapalhou. Mas você tinha feito em quê? Eu fazia engenharia de controle e automação. Uhum. Então, assim, mas não me ajudou muito, não. Mas você chegou a ficar o quê? Um semestre, mais ou menos? Foi. Aí depois teve greve, né? Uhum. Quando teve greve... Então a indicação é essa. Tá, tudo bem. Tá, mas é isso mesmo, tá, Bruno? Só queria tirar essa dúvida. Beleza, tamo junto aí.
Tá, valeu, Bruno. Agradeço. Valeu. Um abraço. Até logo. Tchau.